Você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você aí que curte nossas boas histórias, fica aqui o nosso abraço, né? Nossa gratidão. Para você que deu uma olhadinha, viu alguma boa história, curtiu, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal. Bom, hoje nós vamos contar mais uma história baseada na nossa viagem a Porto Seguro, na Bahia, né? Quando nós estivemos no Centro Espírita Porto da Paz, né? A gente foi recebido lá com muito carinho, né? Adorei lá o lugar. Gente, essa história é grande, mas é um grande barato também. É extensa, mas muito bacana. Adorei. Né? O espírito comunicante diz ter sido, ser, né? um trabalhador do Porto da Paz, né? E entusiasmado, né? Com essa série, ele veio contribuir, né? Com essa historinha, que se chama Bill, né? Começa assim. O presidente do Centro Espírita Porto da Paz andava preocupado com a escassez de voluntários e o aumento da demanda pelos serviços da casa, né? Além do fato que a casa que abrigava o Centro Espírita estava precisando de uma reforma. Né? Com a cabeça cheia de preocupações, o presidente se sentou à mesa dos médiuns e o espírito que coordenava os trabalhos foi logo dizendo através da boca de um rapazola de olhar tristes. Suas preocupações não vão ajudar a resolver os seus problemas, não. Experimenta orar, mas tem que orar com fé. E os espíritos, né? Os espíritos não são fáceis. Naquela noite, o presidente sonhou que Maria, uma voluntária que sumira do trabalho, né? Ele sonhou com ela, né? Entrando na casa, né? Vestida com a jardineira, carregando um balde de tinta, um rolo e um sorriso. Vamos, presidente, o que é que o senhor está esperando? E a Maria, voluntária, convidando o presidente a trabalhar na reforma da casa, né? Um sonho legal. Bom, na verdade, a vida de Maria não estava nada fácil. Ela havia perdido o marido não fazia muito tempo, o dinheiro do seguro de vida que ele havia deixado estava acabando, e depois de uma discussão com o chefe, Maria havia sido despedida. As preocupações com a manutenção da casa e com a vida dos filhos se tornaram um fantasma que não deixava com que Maria dormisse sossegada. Como os parentes desapareceram, com medo de se sentirem constrangidos a ajudá-la pela consciência, sendo que um ou outro aparecia para lhe dar conselhos que não ajudavam em nada, sentindo-se emocionalmente fragilizada, Maria decidiu procurar a casa assistencial, pois ela havia aprendido, quando frequentava as aulas de evangelização no Centro Espírita, que para se conseguir a assistência de Deus é preciso fazer por merecê-la, nos oferecendo para assistir o nosso irmão em maior dificuldade do que nós, sempre que for possível. Pois, como lá foi ensinado, não há ninguém tão rico que não tenha o que receber, nem tão pobre que não tenha o que dar. Não é verdade? Às vezes, você ora pela pessoa. Uma oração não custa nada. E pode ser uma oração que vai fazer a diferença e resolver a vida dela. Né? Uma oração que está faltando. Né? Pode ser a sua oração. Bom, fazia tempo que Maria não ia ao Centro Espírita, pois o marido sentia ciúmes de Maria com a caridade. Porém, quando ela pisou na casa, logo percebeu olhares felizes em sua direção, pois todo trabalhador faz falta, já que está escrito, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9:37. Entusiasmada com a recepção, tendo sido calorosamente abraçada pelo presidente do Centro Espírita, que disse até que havia sonhado com a volta dela, Maria arregaçou as mangas e se pôs a trabalhar. E quando chegou a hora de servir a sopa fraterna, ela se colocou diante da fila. Quando foi enchendo os pratos, né? Foi enchendo com a concha, né? Os pratos
com sopa que tirava de dentro do caldeirão. Então a Maria, eu acho, assim, a doutrina, né? O espiritismo legal dele, que pode até ser do sujeito duvidar que o espírito existe, né? Que ele não morre, que nós não morremos, que o espírito é eterno. Pode duvidar do que está escrito nos livros, mas duvidar da caridade aí não tem jeito, né? Porque não tem coisa pior nesse mundo que é passar fome, né? E uma das coisas que me chamou a atenção quando eu entrei pro centro para trabalhar foi o tanto que é legal você colaborar com a sopa fraterna, porque a sopa ela mata, não é só a fome do corpo, né? Ela mata a fome da alma também, né? Ela mata a carência, né? Porque normalmente a pessoa que vai lá no centro tomar sopa é uma pessoa que ninguém quer saber dela, né? Ninguém se importa. Às vezes a pessoa está morando na rua, mas lá no centro ela é bem recebida, com carinho, né? Com dignidade. Então a sopa lá no centro mata a fome do corpo e também da alma, né? Então tá bom, tá lá a Maria na fila, e ela foi lá enchendo com a concha os pratos com a sopa que tirava de dentro do caldeirão, né? Alguns levaram a sopa para casa, né? O pessoal usa as embalagens, né, de leite, né, longa vida, né, recicla elas e usa essas embalagens, né, lava as embalagens e depois coloca a sopa dentro, né? Então, alguns levavam a sopa para casa, porém um ou outro ficou para tomar a sopa ali mesmo. E entre esses últimos lá estava o Bill, né, o cara que dá nome para a história. Maria então se aproximou dele e perguntou se podia lhe fazer companhia, e ele concordou com um gesto. Que bom que voltou, Maria. Senti muito a sua falta. Poxa, cara bacana, né? Ela sorriu um gostoso sorriso, levando a mão até a mão de Bill, que apertou com carinho. Gratidão, meu amigo. Bill tomava sopa sob o olhar atento de Maria, quando se virou para ela e disse: tenho um segredo que gostaria de dividir com você, Maria. Ela olhou para aquela figura miserável e sentiu mais dó dele do que estava sentindo de si mesma. Eu não sou quem pensa que sou, Maria. Quem será o Bill, hein? Será o super-homem? Ela permaneceu olhando para ele como se esperasse ansiosa pelo resto da história. Vixe, quem será o Bill? Bom, aí continua, né? Meu nome de batismo é Heinrich. Nasci em uma cidadezinha perto de Berlim, né, na Alemanha. Minha mãe não fazia ideia de quem era meu pai, o que a obrigou a ter uma gravidez solo, né? Ela tem que se virar. Ela morreu no parto, e como não apareceu ninguém para reclamar a falta dela, e muito menos a minha, né? Coitado do René. Fui enviado para um abrigo, onde fiquei até que uma velhota apareceu e me levou para a casa dela. A velha Astrid, né, era um cão chupando manga. Ei, coitado do Heinrich, como é que é o nome dele? Heinrich. Ela pintava o Sérgio comigo. Nunca me fez um carinho que eu me lembre. E me explorava o quanto podia, mas não deixava me faltar a comida e a cama ou o estudo. Depois que abri os olhos, não foi difícil compreender que ela chefiava uma quadrilha e não uma família comum. E quando chegou a minha vez de trabalhar para o crime, fui apresentado a um médico, um cirurgião plástico especialista em mudar radicalmente o rosto dos bandidos que viviam debaixo das asas da velha Astrid. Cara... Coitado do rei. Maria levou a mão ao queixo e ficou pensando. Poxa... Que imaginação! Como Bill não sabia ler pensamentos, prosseguiu contando a história, já que tinha a atenção de Maria toda para ele. Fosse outra ocasião, Maria não teria tanta paciência, afinal, quem perde seu tempo ouvindo um alienado falando coisas absurdas? Mas naquele momento ela estava
sendo cuidada pela espiritualidade através do mendigo, que estava oferecendo a ela um segundo de distração, permitindo a Maria que se desligasse, nem que fosse pelo tempo da contação de uma pequena história, dos problemas do mundo. Legal, né? Aí o Bill continuou. Otto era filho e neto de médicos iguais a ele. Então o Otto era o cara que mudava a cara dos bandidos, né? Para que a polícia não os pegasse, né? Sendo que o avô do Otto, era um nazista que trabalhou em um campo de concentração com experimentos dos mais bizarros. É quem havia desenvolvido a técnica que usou para disfarçar os amigos depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, permitindo assim que escapassem da perseguição dos adversários vitoriosos, né? Então os alemães, né, que lutaram ao lado lá do Hitler, né, e que fugiram, escaparam da guerra, contaram com a ajuda desse cirurgião plástico aí, né, o avô do Otto, que por sua vez passou a técnica para o pai, que passou a técnica para o neto, que é o Otto, né? Então o Otto também mexia com cirurgias plásticas, que eram usadas para poder mudar o rosto do camarada para que o cara não pudesse ser reconhecido, né? Evitando que o cara fosse preso, né? O negócio do Otto era ajudar criminosos, né? Especialmente a velha, né? Astrid, né? E aí ele continua contando, né? Gente do mundo todo que precisava reformar a cara para se esconder por um motivo qualquer, vinha atrás do Otto. E a velha Astrid, antiga cliente tanto do avô quanto do pai dele, estava sempre precisando de seus préstimos, como chefe de uma família mafiosa que era, né? Bill pegou um pedaço de pão, olhou na sopa, né? Ele estava contando um caso enquanto comia. Na ocasião, Bill continuou. Eu havia acabado, né? Eu havia acabado de conseguir a habilitação como motorista de carro e me pediram para ir atrás do Otto e trazê-lo até a velha, pois um dos netos dela carecia de sumir, pois havia sido flagrado pela polícia quando cometia um crime, e por pouco não escaparam. E, para tanto, uma cara nova possibilitaria a ele sair do país e entrar em outro qualquer sem maiores problemas. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Bill. Bill virou motorista dos bandidos. Otto era casado, né, com uma mulher muito brava, e eu não sei o porquê, mas ele foi com a minha cara. Ele tinha prestígio, dinheiro, ciência, era um cara grandão de olhos claros, mas não havia conseguido ter um filho com a esposa. E era avessa a ideia, né, de adoção. Então, talvez ele visse em mim o filho que gostaria de ter tido. E talvez eu visse nele o pai que me faltava, né? E sempre que nos encontrávamos, ele fazia uma festa comigo. Muito legal, né? O Otto era um médico picaretão, ajudava os bandidos, mas tinha bons sentimentos, né? Vendo que a conversa ia longe, Maria pediu licença e foi atrás de um prato de sopa e um pedaço de pão. E quando voltou a se sentar na companhia de Bill, ele já havia acabado de comer e passou a observá-la, assim como antes ela o observava, enquanto ele comia. A cabeça de Bill pendeu para frente, como se estivesse muito pesada. Boa essa. Eu percebi que não teria futuro se continuasse na família dirigida pela velha Astrid. E bolei um plano para pular fora do bar. Àquela altura dos acontecimentos, ela confiava em mim pelo menos para fazer pequenas transações via rede. E eu comecei a pegar parte do dinheiro, sempre quantias insignificantes para não dar na cara. E com alguma paciência fiz uma poupança capaz de financiar a minha fuga e me dar um novo começo de vida fora da Alemanha, e longe dos olhos da velha Astrid. Bill voltou a sorrir. Só que um sorriso sem graça. Então foi assim que você, Bill, veio parar no Brasil? Maria também havia acabado de comer, e o pessoal da cozinha estava chamando a atenção dela, pois havia muita arrumação a ser feita. Ela agradeceu a história de Bill, que Bill contou para ela, né?
e foi socorrer a cozinha. Maria estava um tanto mais pesada pela gostosa sopa e ao mesmo tempo leve de espírito pela atenção dispensada por Bill. Depois do trabalho, lavando pratos, copos, colheres, garfos e facas, ela viu que Bill havia ido embora e prometeu a si mesma que voltaria a casa para ouvir o resto da história da vida do mendigo. É uma história bem legal, né? Mesmo que fosse uma história inventada pela imaginação, pois nem só de sopa vive o homem, mas de atenção também. E ela havia aprendido naquele dia como um pouco de atenção pode mudar o nosso humor, né? Alegrando nossa alma, né? E Maria agradeceu a Deus por ter colocado o Bill no caminho dela, né? Ela tinha dado sopa para o Bill algumas vezes, ajudando ele, né? E não é que a vida retribuiu a generosidade da Maria, usando o Bill para ajudar a Maria, né? É muito legal, né? Quando a gente pensa nisso, né? Bom, aí a história mudou de página, né? Vamos para uma outra cena da história. Joaquim era casado com Maria, pai de Afonso e Manuela, né? A Maria, lá no início da história, ela disse que ela era viúva, né? Que o marido havia morrido e que ela tinha recebido uma apólice de seguro, mas que o dinheiro estava encurtando, né? Estava acabando. E ela estava desempregada, tinha 2 filhos, né? Então, a história voltou atrás. Voltou lá no tempo que o marido da Maria, o Joaquim, né, ainda estava vivo. Então, tá, vamos lá de novo, né? Joaquim era casado com Maria, pai de Afonso e Manuela. Ele vivia do dinheiro que ganhava com a corretora de títulos, né? O jogo do sobe e desce do mercado de ações era o seu negócio. E renderam a Joaquim a boa casa em que ele vivia, o carrão, a gorda conta bancária e as últimas férias para os Estados Unidos, né? Quando se esbaldou com os filhos na Disney World, né? A religião de Joaquim era os negócios e o Deus dele o dinheiro. Maria gostava de ir à casa de caridade ajudar na sopa fraterna, o que irritava Joaquim, que tinha alergia à pobreza. Onde vai com tanta pressa, Maria? Ah, eu vou aproveitar que os meninos estão na casa da sua irmã e ir à palestra no Centro Espírita Porto da Paz sobre a caridade. Não, pelo que você andou me dizendo, caridade começa em casa. Sendo assim, como é que eu fico? Maria olhou para o Joaquim. Fica com Deus, é claro. Aí o Joaquim riu, né? Ah, bem que eu gostaria de jogar cartas com Deus, enquanto você e os meninos estivessem fora. Mas Deus é metafísico e eu ainda não desenvolvi a tal da mediunidade a ponto de enxergá-lo. Por que você não vem comigo, Joaquim? Joaquim olhou para a sacola em cima da cadeira e foi até ela ver o que tinha dentro. Roupas de homem, Maria? Ah, são roupas velhas suas que vou dar para o Bill. Para o Bill? Ele é uma pobre alma para quem falta o juízo, né? Coitado do Bill, doidinho da cabeça. Ele carece de roupas, de cuidados, mas quando está lúcido, fala algumas coisas que fazem todo sentido e até surpreendem. Né? É doidinho aqui no... Diz que de médico de doido todo mundo tem um pouquinho, né? Eu já vi tanta gente certa falar coisa de doido e tanto doido falar coisa certa. Acho que depende muito, né? Acho que somos todos meios um misto de sábios e doidos, né? E de vez em quando a gente é mais sábio que o doido e outras vezes a gente é mais doido que sábio, né? Principalmente quando o bicho pega, né? Bill me disse uma vez, né, a Maria falando com o Joaquim, enquanto tomava sopa, que era morador de rua, porém mesmo assim gostava de ficar de olho nas pessoas bacanas, e curtia carrões, belos ternos e sapatos, e faria qualquer coisa para poder comer no melhor restaurante da cidade. Decididamente, Joaquim odiava o Bill. Percebi. E seu ciúme chamaram a atenção de Maria, que resolveu explicar a triste situação do coitado para o marido. Olha, Joaquim, o Bill está desenganado.
Ele tem um câncer no fígado de tanto beber cachaça. E não vai durar muito. Aí o Joaquim riu, né? Por que não fica e cuida do seu marido, já que cuidar do Bill não vai resolver nada mesmo? Vamos ter um jantarzinho a dois, beber vinho, namorar. Maria sorriu um pequeno sorriso. Você não me leva a si mesmo a sério, né, Joaquim? O marido de Maria foi chegando mais perto dela até tocar-lhe o rosto com delicadeza. Deus não existe, Maria. E mesmo que exista, não preciso de você para nada, já que tem tudo, sendo perfeito segundo o que ensino a respeito dele. Maria ficou olhando para Joaquim, que, acostumado a hipnotizar os clientes, tentava fazer o mesmo com ela, a fim de capturar-lhe a vontade. Essa coisa de mediunidade, Maria, que você tanto gosta, é a mais pura mentira. Todo médium é enganador, só quer chamar atenção. O sujeito não presta para nada, aí vai ser médium. E passa a ver e ouvir os espíritos. E aí fica importante, porque sempre tem um trouxa, né, que acredita nessas bobagens, né? O Joaquim é terrível, né? Aliás, eu nunca vi um espírito, você já viu? Joaquim estava gostando da troça que estava fazendo com a cara da Maria, né? Coitada da Maria. E, como uma criança mimada, vendo que ela não reagia, quis provocar ainda mais, para ver se Maria saía do sério. Eu nunca vi, e você também não, porque espírito não existe. Está provado pela ciência que o nosso pensamento, a consciência e a vontade são produtos da química que acontece dentro do nosso cérebro. Por isso, quando o corpo morre, morre todo o resto. Portanto, em vez de você perder seu tempo ouvindo besteiras, vamos usá-lo para o prazer, querida, já que todos concordamos que a vida é breve. Aí, Joaquim. O marido de Maria abriu um sorriso, deu alguns passos para trás, pegou um embrulho em cima da mesa, desembrulhou, abriu uma caixinha que estava embrulhada e de dentro tirou um colar, que expôs diante dos olhos da esposa. Colar. Larga a casa dos pobres, para de alucinar que nem os malucos que vão lá. Desce para a terra e cuida da nossa vida, sua, minha e dos meninos. E deixa Deus para os necessitados, afinal, Deus foi inventado para isso mesmo, para ludibriar os desfavorecidos da sorte, fazendo-os acreditar que depois da morte vão ganhar o céu se comportarem bem, ficarem calados e não encher o sapato, enquanto são explorados pelos seus patrões. Um colar fez os olhos de Maria arregalarem. Vendo que a esposa havia se rendido, Joaquim colocou o colar no pescoço dela e puxou-a pela mão, rodopiando com Maria ao som de uma música imaginária. Está ouvindo, querida? Maria sorriu. Se não está ouvindo a música, é porque está com algum problema com a sua mediunidade, pois eu a ouço em alto e bom som, e meus olhos agora veem o grande baile à nossa volta, e as pessoas batendo palmas para nós dois, pois somos um lindo casal apaixonado e dançamos divinamente. O sorriso de Maria ficou maior. Ela fechou os olhos e imaginou que uma música tocava, uma valsa, e que ela estava em um baile, e que ela ouvia as palmas de que Joaquim falava. Falando baixinho no ouvido de Maria, Joaquim explicava que ler é algum lugar que podemos criar memórias usando a imaginação. Lembranças de eventos que não ocorreram, de situações não presenciadas, de lugares jamais vistos, de lembranças distorcidas de algum evento. E que existe até uma síndrome, e que tem gente que enfiou na cabeça que cometeu um crime e que vai para a cadeia por um crime que só cometeu na imaginação. Olha, Maria, é por isso que não posso condenar os seus amigos da Casa dos Pobres, pois eles acreditam no que fazem e dizem, já que se convenceram disso. Eles foram enganados por si mesmos, induzidos pelos livros que leram, pelas palestras que assistiram, doutrinados que foram, e como dizem por aí, se acredita, então é verdadeiro para você, mesmo que não seja para o resto do mundo. Aí a Maria vira para ele e fala assim, na casa se pratica o bem, Joaquim. Aí o Joaquim retruca. O bem de quem, querida? Meu que não é, pois a casa me tomou a sua companhia. Joaquim, as pessoas têm fome. Isso não é problema nem meu nem seu. Eu queria tanto que acreditasse em algo que não fosse os seus negócios, né?
Joaquim fez com que Maria desse uma volta em torno de si mesma. Não, então é isso. Você está com ciúmes de mim e com meus negócios? A cabeça de Maria balançou afirmativamente. Vamos fazer então o seguinte. De agora em diante, trabalhará junto comigo. Afinal, os meninos já estão crescidos, podem se virar sozinhos na maior parte do tempo, e você precisa de alguma emoção para dar sentido à sua vida monótona. Né? Esse cara não é fácil, né? Peraí. A sua vida monótona, né? Monótona. E eu garanto que não há maior prazer que ganhar dinheiro. Bom de conversa. Do jeito que era, Joaquim ganhou a Maria, que passou a trabalhar com ele e viver as emoções da montanha-russa da Bolsa de Valores, abandonando a casa assistencial e as atividades caritativas. Maria, nós vamos fazer o negócio da nossa vida. A mulher de Joaquim largou tudo o que fazia para dar atenção a ele. Fiquei sabendo, através do meu sócio, Alberto, que uma importante empresa de alimentos vai anunciar pela imprensa semana que vem que irá abrir falência, o que fará com que as ações dela despenquem. Pretendo usar todo o nosso patrimônio para adquirir ações dessa empresa, pois o Alberto também me disse de um grupo de empresários estrangeiros endinheirados que irá assumir a direção da empresa. E assim que essa novidade seja conhecida pelo público, fará com que as ações dobrem de preço do dia para a noite. Conforme Joaquim esperava, né, a tal empresa de fato faliu, mas o anúncio da mudança da diretoria acabou não acontecendo. E ele passou a ser o infeliz proprietário de 1 zilhão de ações sem valor algum. Quebrado, Joaquim entrou em desespero. Perdi tudo, Alberto. Ainda bem que você ainda tem um poupu de seguro de vida, né? Joaquim arregalou os olhos para o Alberto. Quer que eu morra? Mas claro que não. Eu quero que arrume alguém para morrer no seu lugar. Na hora, veio à cabeça de Joaquim o nome do Bill. Afinal, o mendigo não viveria muito e ficaria feliz em passar seus últimos dias vivendo a rica vida de Joaquim. A ideia do cara. Né? Bom, mudando a página, voltamos lá para o início da história. Né? Diferente da última vez que Maria chegara à casa assistencial, dessa vez ela estava mais solta, sentindo-se não mais uma estranha, mas parte da casa. Correndo para a cozinha, ela se pôs a trabalhar, colaborando com a feitura da sopa fraterna. As coisas não haviam melhorado para ela, muito pelo contrário. O dinheiro escasseava e, devido à idade e por ser mulher, arrumar um trabalho não estava fácil. Contudo, ela sabia que desistir não era uma opção. Se fosse necessário, ela venderia tudo o que tinha e a família passaria a viver uma vida mais modesta. Não havia vergonha nenhuma nisso. E vendo a miséria material e espiritual das pessoas que recorriam ao socorro da casa, Maria se sentia uma pessoa extremamente afortunada, pois que fosse pouco, mas ainda as coisas sobravam na vida dela, né? Feliz da vida, Maria serviu o pessoal que fazia fila diante dela. E quando ela viu que Bill havia se chegado para o canto e comia a sopa sozinho, foi lá e ofereceu a ele a companhia dela. Gostei muito da história que me contou, queria que me contasse o resto. Bill sorriu um sorriso feliz. Antes me diga, Maria, por que você voltou para cá de caridade? Meu marido morreu, o dinheiro acabou e briguei com o sócio dele. E o sócio do meu marido me colocou para fora da empresa em que eu trabalhava e que era do meu marido do sócio. Tenho 2 filhos para criar, as contas não param de multiplicar, eu não sei mais de onde tirar para bancar minha família. Por que brigou com o sócio do seu marido? Os olhos de Maria entristeceram. Eu acredito que meu marido morreu porque havia investido tudo o que tínhamos na compra de ações de uma empresa que abriu falência. Ações que ele acreditava que iam decuplicar, né, ou seja, multiplicar por 10 vezes de preço do dia para a noite. Mas tudo dependia da compra da tal empresa para um grupo de empresários estrangeiros, que ele tinha como certa, e que acabou não acontecendo, né? Que acabou não acontecendo enquanto meu marido estava vivo. Cara, triste, né? A história, o cara
Como meu marido havia perdido tudo e morrido por causa disso, com a desculpa de me ajudar, o sócio, né, dele comprou da minha mão as tais ações por um valor que ele disse que ajudaria a gente a se manter até que eu recebesse o seguro de vida, né? Quando os tais empresários estrangeiros, enfim, compraram a empresa falida, o preço das ações dela foram parar no céu, né? E eu fui reclamar com o sócio, que ele havia ficado rico às custas da morte do meu marido, e o sócio do meu marido, então, me despediu, né? Aí o Bill virou para ela e falou o seguinte: momento de lucidez do Bill, né? Está aqui porque, como diz os espíritas, né, Maria? As pessoas, né, são trazidas para a casa de caridade pela dor ou pelo amor. E como a grande maioria de nós tem a dor como companhia, ela trouxe você, né? Ela trouxe você. É isso aí. Maria foi trazida pela dor. É. Maria fez um gesto que sim, que Bill estava certo. Aí o Bill falou assim: dói quando o peso parece ser maior que nossas forças. Então o jeito é pedir a ajuda de Deus para dividir conosco o peso que nos maltrata. E essa ajuda, segundo a doutrina dos espíritos, chega quando ajudamos o nosso irmão a carregar o peso que dói nos ombros dele. A Maria riu. É por isso que eu amo você, Bill, porque você fala o que eu preciso ouvir. E ama mesmo, Maria? Ah, é claro que amo. Ah, então me leva para sua casa, Maria. Maria sorriu. Quer pegar o local da casa e levar para casa dela, né? Olha, Bill, eu gostaria de levar você para minha casa, mas não estou dando conta de cuidar nem de mim e dos meus filhos. Sabe, Maria, a velha Astrid descobriu que eu roubei o dinheiro dela antes que eu fugisse, o que me obrigou a pedir socorro do Otto. Ele me escondeu na casa dele quando eu saí de lá, né? E quando eu saí de lá, tinha um outro rosto. Quer dizer, ele havia feito uma cirurgia plástica. E de cara nova, saí da Alemanha sem que a velha Astrid desconfiasse e vim para o Brasil. Aqui eu abri um negócio de sucesso, casei-me e tive meus filhos. Vivi uma vida rica e não acreditava em nada que não pudesse ser comprado pelo dinheiro. Até que um grande negócio apareceu, a promessa de que não precisaria nunca mais trabalhar na minha vida. E me joguei de cabeça. Bill levou as mãos na cabeça e arregalou os olhos. Ah, meu Deus. Você deve estar pensando, né, Maria? Como é que o empresário bem-sucedido veio precisar do socorro de uma casa de caridade? Pois é, meu sócio me passou a perna. Após o fracasso do negócio, ele me sugeriu que eu simulasse a minha morte para conseguir o dinheiro do seguro de vida. Como minha esposa estava apaixonada por um mendigo que vivia na casa de caridade e que ela ajudava servindo sopa, decidi usar o mendigo para passar a perna na seguradora. E sabendo que o infeliz estava com o pé na cova, né, o mendigo segurar a Maria estava sofrendo um câncer de fígado, ofereci a ele trocar de lugar comigo. O mendigo adorou a ideia. Fiz então com que Otto viesse para o Brasil, e ele me operou e ao mendigo. E assim eu passei a ter a cara do mendigo e o mendigo a minha cara. O mendigo aproveitou seus últimos dias de vida comendo em excelentes restaurantes e bebendo bebidas caras e finas. E quando bateu as botas, o dinheiro do seguro foi para minha mulher. Infelizmente, não posso voltar a ser quem era. Caso contrário, a seguradora vai me colocar na cadeia. Também não tenho dinheiro, moro na rua e vivo da sopa servida aqui na casa de caridade. Maria, depois dessa, né, arregalou os olhos. Ah, não. Você está inventando essas coisas, Bill. Ah, quisera que fosse assim, Maria. E minha disposição era sumir da sua vida para não lhe causar mais problemas. Porém, comecei a sonhar com o espírito do verdadeiro Bill. Assustado, pedi ajuda à casa de caridade para me livrar dele. Fizeram então uma sessão espírita em que o espírito do Bill foi chamado.
E ele me disse que apenas queria me agradecer pelos melhores dias da vida dele, que havia passado vivendo a minha vida. Disse a ele que estava tudo certo, né? Mas ele queria mais. Ele queria que eu soubesse que o meu sócio, na verdade, era parente da velha Astrid e que ele havia aprontado comigo por conta do dinheiro que eu havia roubado dela. E que, ao contrário do que eu imaginava, depois que vi nos jornais que a empresa falida tinha nova e próspera direção, né, você não havia ficado rica com o dinheiro da venda das ações, tendo o meu sócio aprontado com você também, ao lhe comprar as ações para uma ninharia, se aproveitando da sua difícil situação financeira, mesmo sabendo que elas não iam demorar a supervalorizar. Lágrimas escorriam dos olhos de Maria. Eu paguei o meu débito com a vida, Maria, e queria que me desse uma outra chance. Dirão que ficou louca em colocar o mendigo dentro de casa, mas agora eu acredito no verdadeiro amor, aquele sem qualquer interesse, e gostaria de acreditar que você sempre me amou verdadeiramente, independente do dinheiro e da posição que eu tinha. E aí, gente, o que vocês acham? Maria deve levar o mendigo para casa? Pois é, né? Antes de levar o mendigo para casa, Maria providenciou-lhe um banho, um corte de cabelo, roupas limpas e uma limpeza de dentes. Quando os filhos de Maria foram apresentados a Bill, estranhamente não estranharam. É boa essa. Maria disse a eles que Bill iria trabalhar para eles, que seria uma espécie de faz-tudo, desde fazer comida até trocar lâmpadas queimadas, reparar torneiras, cuidar do jardim e ajudar com as tarefas da escola das crianças. O dinheiro estava chegando ao fim, quando o marido de Maria participou de uma sessão espírita em que o espírito do verdadeiro Bill foi chamado pela última vez. Voltei a sonhar com você. O que você quer de mim, Bill? O médico que recebeu o espírito de Bill abriu um largo sorriso. Vim a pedido dos espíritos que desejam o seu sucesso para lhe dizer que estão satisfeitos com você, pois hoje vive uma vida honesta, toma conta da sua família e cuida da esposa. Vejo que não tem mais dúvida quanto à existência do espírito, e que o espírito é eterno, e que o espírito busca a virtude quando encarna no exercício do bem. Tornou-se amigo da caridade, pois aprendeu que fora dela não há salvação do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Sabe pela experiência que Deus também existe, assim como existe o espírito. E Deus é infinitamente bom e misericordioso, e jamais desampara seus filhos, por mais alienados espiritualmente que sejam, assim como você era. Assim como recomendou Jesus, tem se esforçado para ser perfeito, mas ainda está faltando uma coisa. O marido de Maria levou a mão ao rosto. Ué, o que está faltando? Bom, quando chegou em casa, depois da ida ao centro espírita, Maria guardava por Bill com a carta na mão. Meu Deus, uma carta da Alemanha para você, Bill. Alguns meses depois, de ler a carta, Bill, Maria e os meninos se mudaram para Berlim, passando a morar na casa do Otto, que havia morrido sem deixar herdeiros, e deixado a pequena fortuna para Bill. Olha só o que é providência divina, né? Pois é. Lá estava Bill cuidando das flores do jardim, enquanto Maria o chamou para atender uma visita. E quando Bill viu que se tratava do antigo sócio de Joaquim, quase caiu de costas. A visita disse que estava passeando na terra natal e que havia ouvido dizer do herdeiro do Otto, e estava ansioso para conhecê-lo. O sócio ficou olhando para a cara do Bill, procurando nela indícios do rosto de Joaquim. Bom, naquele mesmo instante, no Brasil, o cara da seguradora, aquele mesmo que havia vendido a pólice de seguro para o Joaquim, estranhou que o dinheiro do prêmio de seguro pela morte do segurado havia sido devolvido à seguradora. Na conversa que ele teve com Maria pelo celular, ela explicou que foi o espírito de Joaquim quem havia pedido que ela devolvesse o dinheiro, para que Joaquim pudesse ter paz onde ele estava, e que se ele não soubesse o que fazer com o dinheiro, o cara da seguradora, que a seguradora o desse para uma casa de caridade. E Maria tinha até uma sugestão de para onde seria. Essa história é ótima, né? Cansado de olhar para a cara de Bill, o antigo sócio de Joaquim acabou chegando à conclusão que Joaquim morrera de fato. Agradeceu ao anfitrião e se foi. Pouco depois disso,
O presidente do Centro Espírita Porto da Paz recebeu a notícia que o dinheiro da reforma da casa havia sido depositado na conta do centro por uma empresa de seguros. Gostaram da história? Que ótima história, né? Uma história cheia de personagens, cheia de reviravoltas, né, que fala da fé, né? O nosso amigo Joaquim não acreditava em nada, a não ser no dinheiro, né? E no final, e tinha alergia à pobreza, né? Não gostava do Bill, ele odiava o Bill, né? Diz decididamente, Joaquim odiava o Bill, né? É uma parte da história. Tinha ciúmes dele com a esposa. E não é que ele acabou trocando de lugar com o Bill. Virou o Bill, morou na rua, precisou da sopa do centro. E no final, tudo que o Bill acreditava, né? No espírito, na eternidade da vida, né? Em Deus, né? O Joaquim passou a acreditar também. E o Joaquim pagou as dívidas que ele tinha com a vida, e a vida deu uma segunda chance para ele, né? Tudo que ele havia perdido, ele recuperou. De uma forma honesta, né? Fazendo bem para as pessoas, né? Sem precisar roubar, que nem ele roubou a velha Astrid, né? Sem precisar fazer grandes negócios com grande risco, que nem a compra das tais ações, né? E no final, provavelmente, ele já não tinha inimigos, né? Os inimigos do Joaquim não conheciam o Bill, né? Então, o Bill já tinha trocado de cara lá no início da história, né? Para poder fugir da velha. E trocou de cara no final da história para poder se safar da seguradora e da cadeia, né? Poxa, mas afinal de contas, quem é esse cara, né? Afinal de contas, quantas máscaras nós temos, né? Que a gente usa? Quem somos nós? O que de fato a gente quer? Sabemos o caminho, né? O caminho é a caridade. Às vezes a gente tenta, né, fazer as coisas certas, mas nem sempre a gente consegue. E às vezes a consciência dói. Às vezes a gente consegue, e a consciência bate palma. Então o negócio é a gente ir tentando, né? A gente ir modelando a nossa melhor versão, mudando para melhor, todo dia um pouquinho, né? Bate ali com o martelo, passa uma lixa cá, né? E quem sabe, quando a gente encerrar a nossa peleja por aqui, né? A gente vai olhar pro espelho da vida e vai falar, poxa, o meu reflexo tá bacana, tá melhor do que estava quando eu cheguei por aqui, né? Nessa história incrível, né? A gente começa com o presidente do centro lá, né? Preocupado, está faltando voluntário, a demanda está grande, a casa precisa de reforma. E na mesa de reuniões dos médios, o espírito que coordenava os trabalhos puxou a orelha dele. Rapaz, você fica com essa cabeça cheia de preocupação, isso aí não vai resolver nada. O que vai resolver é oração. E oração com fé. O cara experimentou, orou com fé. Aí naquele mesmo dia ele sonhou, né, com a voluntária que havia sumido, a Maria, né, a mulher do Joaquim, voltando para casa com a lata de tinta. Vamos, presidente, vamos fazer a reforma da casa. Uma premonição que ele teve, né? E no final da história, não é que ele recebe um dinheiro inesperado, caiu do céu, não é? Veio da apólice de seguro do falecido Joaquim, né, que estava vivo na pele do meu. Cara, para Deus tudo é possível. Como é que a gente duvida de Deus? Deus a gente tem que agradecer pelos milagres, os pequenos milagres que ele faz na nossa vida todos os dias. Eu acho, inclusive, que esse texto foi um pequeno milagre. O companheiro espiritual me procurou insistentemente. Eu falei, cara, mas será que esse texto é tão bom assim? E agora, depois, né, que a gente está gravando aqui, a gente vai com um ótimo texto. É divertido, é informativo e é evangelizador.
Bom, espero que vocês tenham gostado desta boa história. Fiquem com Deus e até a próxima boa história.